Abrindo a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos, abre o teu coração e não apenas concorde com a minha oração, mas ore buscando o Senhor, que Ele fale, que Ele tire a distração da sua vida e faça você focar nele, não só com a mente, coração, com as emoções, com tudo que está no seu interior. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ouvi-la, ter a liberdade de poder ouvi-la, alimentando o nosso espírito, transformando a nossa vida. Fala, Senhor, porque precisamos Te ouvir. Nos dê ouvidos que ouvem, nos dê mente que pensa, nos dê um coração que sente, para que de fato possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, absorvidos pela Tua palavra, pelo Teu ensino, tocados pelo Teu Espírito, transformados pelo Teu poder da Tua graça. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e agradeço. Amém. Aleluia. Eis aqui um texto cujo tema que eu quero compartilhar com vocês hoje, um tema que a gente vem continuadamente falando, uma advertência que preserva o crente. Esse texto é um texto de advertência usando o exemplo do deserto. Ninguém advertiu mais a igreja do que Cristo Jesus. Advertiu contra os falsos ensinos, contra os falsos profetas, contra os falsos pastores. Advertiu-os contra a falsa imagem ou presunção de que está tudo bem quando não está, de que estamos salvos quando nem alcançamos salvação, de que conhecemos Cristo quando nem menos somos conhecidos por Ele, no sentido da intimidade, porque o Senhor conhece a cada um de nós antes mesmo de termos nascido. Então eu estou fazendo uma introdução porque não parece bom hoje advertir, confrontar pecados. Temos visto escândalos após escândalos de líderes. E se nós ficamos sabendo sobre os escândalos de líderes que estão caindo no pecado, se prostrando no deserto sem alcançar a promessa de Deus, imagina os que os seguem. Quantas coisas estão acontecendo? Como vemos um cristianismo cada vez mais frágil, mais inoperante, menos influente,
E às vezes a gente fica querendo só coisas boas, coisas positivas. Quando a gente nega as pregações, né, que não sejam positivas, falando de bênção, prosperidade e tudo mais. Eu queria, só para que você entenda, a posição de um líder, a posição daquele que foi chamado para pregar o Evangelho, para levar a mensagem de Deus. Todos nós fomos de alguma forma, mas só para que você entenda o que eu estou falando, antes de eu entrar propriamente na mensagem de advertência que a palavra de Deus nos traz através do apóstolo Paulo, lá em Ezequiel capítulo 3. A partir do verso 18 ao 21 diz assim: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvastes a tua alma. Tanto quanto o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele o tropeço, ele morrerá. Visto que não o avisaste no seu pecado, morrerá. As suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvastes a tua alma. Vocês entenderam o que está escrito aqui? Vocês entenderam o que está sendo colocado aqui? Ou seja, aquele líder que não confronta, que não adverte aquele que está vivendo em iniquidade, aquele que está vivendo em pecado, não só aquele que está vivendo em pecado, se continuar, morrerá, perderá, morrerá espiritualmente, sofrerá as consequências daquele que pratica a iniquidade e não se desvia dela. E aquele líder também levará o sangue dessa pessoa junto dele, pagará as consequências por isso. Como tem líder hoje que não está preocupado com isso? Como tem pessoas hoje que querem agradar os seus membros para encher as suas igrejas e não os adverte dos seus maus caminhos, das suas iniquidades, e não sabe que carregará o sangue da morte deles nas suas próprias mãos. Essa é a seriedade que o Evangelho traz e que as pessoas têm negligenciado. Um pastor, um mensageiro de Deus não deve apenas ensinar, pregar, ele deve advertir, porque ele será culpado se negligenciar a advertência. É isso que a palavra de Deus dá, completando em Atos capítulo 20, versículo 26 e 27, olha aqui o apóstolo Paulo está dizendo: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Veja o que Paulo está dizendo: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu já avisei, eu anunciei, eu adverti. Quantos têm negligenciado? Você vê o peso disso? Paulo está falando: olha, o sangue de vocês não virá nas minhas mãos, eu não levarei a culpa de vocês, porque eu nunca negligenciei a verdade e nunca deixei de confrontar o pecado que vocês viram. Nós temos vivido muito disso.
Quantos anos já de ministério? Quase 30 anos, eu vi muitas coisas. Alertei, adverti, continuo advertendo, vou advertir cada vez mais. Eu não posso convencer ninguém a sair do seu pecado, mas eu não posso parar de advertir, porque se você sair, eu estou salvando a alma do inferno. Agora, se você não sair, não vou ser eu que vou levar o sangue nas mãos da sua iniquidade. Só para terminar, para que a gente entenda a responsabilidade de um mensageiro de Deus, lá em Tiago 3:1. Capítulo 3, versículo 1, diz: meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabemos que havemos de receber maior juízo. Tem tanta gente querendo ser pastor, tem tanta gente achando glamour pregar a palavra de Deus, tem tanto empresário ocupando o púlpito, tem tanto empreendedor ocupando o púlpito, tem tanto psicólogo ocupando o púlpito. Por que eu estou dizendo isso? Porque são pessoas que têm suas profissões, vêm e ocupam o púlpito achando que são aptos e não estão vendo a seriedade de pregar a palavra de Deus. Então, quando você medir e disser assim: o pastor está pegando pesado demais, o pastor está advertindo demais, o pastor está confrontando demais, você vai entender o que a palavra de Deus diz. As pessoas não estão atentando mais. Tem havido não falta de amor na igreja, um amor, se bem que o amor verdadeiro tem sido muito falho, tem havido falta de temor, porque amor sem verdade é romantismo. Então, eu queria iniciar para que vocês possam entender. Mais preocupado se a sua vida está dando certo, se orar para que o seu negócio dê certo, para que a sua saúde esteja bem, para que a sua vida esteja correndo tudo satisfatoriamente, isso é muito bom, mas muito mais do que isso, orar para que você não caia nesse próximo deserto da existência. Dito isso, para que a gente entenda a seriedade, porque temos ouvido tantos escândalos, de líderes cometendo tantas falhas e sendo aplaudido, seguido, e não tem cuidado. Se é como o líder imagina, veja que esse texto começa falando dos privilégios daquele povo. Se você pegar do 1 ao 4, diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Veja que ele está falando de batismo, está fazendo uma comparação. Paulo está trazendo a igreja de Corinto, levando lá no deserto o povo de Deus e fazendo uma comparação, um exemplo para toda a igreja. E ele está falando de batismo. O batismo é a união de cada um de nós com Cristo Jesus. E ali ele está se referindo que naquele momento todos, sem exceção, se uniram ao seu líder, que era naquela Moisés, ainda que Cristo estava presente de outra forma. Então a união nossa como igreja é em Cristo, nosso líder, nosso grande Senhor. E ele está dizendo todos, sem exceção. O problema é que ele está dizendo: mas nem todos agradaram a Deus. Nem todos. Muitos não agradaram a Deus. Olha o que eles viram. Eles viram o mar vermelho se abrir.
Eles tinham uma nuvem no céu chamada Shekinah, nuvem da glória de Deus, que mostrava a presença de Deus. Quando essa nuvem parava, eles paravam. Quando elas se moviam. Então, era Deus dirigindo visivelmente. Eles viram milagres e maravilhas, estavam familiarizados com grandes sinais e maravilhas de Deus. Quem de nós não queria ter um flash daquele momento em que Deus abre uma vez? Só de olhar, né, os filmes, nas imagens, já ficamos extasiados de ver aquele mar sendo separado, o caminho sendo aberto. Ver o que Deus fez, né? Talvez o povo junto não desfrutou de tantos sinais e maravilhas de Deus como aquele povo ali no deserto, depois de serem libertos do Egito, mostrando que privilégio não é suficiente. Quantos de nós temos tido tantas bênçãos de Deus, tantas ações de Deus, temos visto o cuidado de Deus nas nossas vidas e não tem sido suficiente. O passado de Israel é uma advertência para a igreja. É engraçado como a gente hoje lê. A igreja moderna não gosta muito do Velho Testamento, ela gosta do Novo. E dizem que o Novo é estar debaixo da graça. E lá era lei, lá tinha muito sangue, muita tragédia, agora a lei, como se isso fosse verdade, como se a Bíblia não fosse uma só, como se tudo que acontecesse lá não é advertência para a nossa vida atual. Então Paulo está falando aos Coríntios, deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos lá, no nosso povo lá no deserto. Aqui nós vamos ver 5 pecados de advertência. Ele fala sobre 5 pecados que aconteceram no deserto e que nós, conscientes ou não, praticamos. E devemos estar alertas quanto a isso. De que a igreja atual está cheia disso. Veja o primeiro. No versículo 6 ele diz: olha, essas coisas tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Cobiçar as coisas más. O que significa isso? Que pecado é esse? Era a insatisfação com o que Deus proveu. Aquele povo queria voltar para o Egito. Bastava a primeira dificuldade, ele queria voltar para o Egito. Na verdade, há sempre alguém dizendo que Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito do povo. O Egito tem uma tipologia que tipifica o mundo e tudo que o mundo dá. Então, o Egito, na tipologia bíblica, simboliza o mundo. E tem tanto crente querendo voltar para o mundo, porque não se satisfaz com a provisão de Deus. Quer pensar em coisas do mundo, quer ter prazer no mundo, já acha muito monótono, insatisfatório viver as coisas de Deus, a provisão de Deus. Mas no mundo eu tinha isso, no mundo eu fazia aquilo, no mundo eu podia isso. Será que eu não posso também voltar? Veja como a gente cobiça as coisas que são más. Veja como a gente não percebe o exemplo de Israel. O exemplo do povo hebreu no deserto. Mas lá eu tinha carne. Lá eu tinha isso, eu tinha aquilo. Lá, não importa se eu era escravo do mundo. Mas eu não estava. Não, pastor, eu não penso, não. O quanto você quer voltar? Né? Tem crente que acha que estar em Deus e viver submisso a Deus, a vontade de Deus, sobre a provisão de Deus não é suficiente, porque lá no mundo eu tinha prazeres que eu não posso ter, porque agora eu sou um homem e mulher de Deus. Eu podia fazer coisas que agora me constrangem, porque a Bíblia me proíbe. Como falar isso sem ser taxado como um legalista? Eu queria dançar, beber, ir para as baladas. Eu queria usar roupas de tal forma. Eu queria fazer certas coisas.
como a gente está sempre cogitando em nossos pensamentos e, de alguma forma, nós estamos mostrando que estamos insatisfeitos com Deus. A nossa vida cristã, eu vim, larguei tudo, abandonei tudo, estou aqui com Deus, mas tem coisas lá que eu não tenho aqui. Maná. Deus mandava maná todo dia, não tinha que nem fazer força para fazer, vinha lá, maná, ruim todo dia. Segundo a Bíblia, Elias tomou aquilo, fez ele andar e correr, se alimentar por 40 dias. Fortaleceu. Aquilo era menor do que qualquer energético que o mundo possa te dar. Mas não. É insuficiente. Quantos de nós não estamos pedindo, tentando buscar Deus, ou tentando buscar alguém, e não vai faltar alguém que te diga, não, meu irmão, nós estamos debaixo da graça, Deus não te proíbe de nada, Deus quer o seu amor, Deus te aceita do jeito que você é, Deus te aceita do jeito que você está. Não falta pseudos, mestres, pastores, profetas para dizer isso. Outra coisa, outro pecado que Paulo está advertindo, no versículo 7 diz: não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. A idolatria. A idolatria que crente acha que idolatria é só imagem de escultura, estátuas. Ai, pastor, eu vou naquela casa, depois está cheio de imagens. Olha que absurdo. Tem um capeta lá atrás daquelas imagens. Crente adora ver isso. Só que ele esquece que a idolatria não se restringe, se resume a imagens de esculturas. Idolatria é por qualquer coisa acima de Deus, é substituir Deus por qualquer coisa. O que tem de crente idólatra não está escrito. É a gente que Deus dá a esposa e o esposo, e ele ama mais a esposa e o esposo do que faz dele um ídolo. Quantos crentes têm feito de filhos ídolos? Pastor, eu sou pai, eu sou mãe, eu cuido dele. Não, você fica em cima do seu filho, fazendo dele um ídolo. Você nunca tornou ele um filho, mas um ídolo. É por isso que você não desliga. Não é um excesso de preocupação, é um excesso de idolatria. Fazendo de coisas, de profissão, de carreira, ídolos. De conquistas, ídolos. De prazeres, ídolos. Então, tudo que substitui Deus. Falamos que somos adoradores, mas a primeira vez que aparece a palavra adoração, já falei disso e repito, vai em Gênesis capítulo 22, quando Abraão disse para os moços, levando o seu filho para ser sacrificado, ele disse: fiquem aqui, porque eu e meu filho vamos subir o monte para adorar. Foi a primeira vez que a palavra adoração apareceu, para definir a adoração, a entregar o melhor que você tem nas mãos de Deus. Abraão, pega o teu filho a quem tu amas e sacrifica para mim. Se Deus dissesse para você agora: entrega seu filho, entrega sua esposa, entrega seu esposo, entrega sua carreira, entrega aonde você tem depositado a sua segurança e esperança, nas mãos de Deus. Então a idolatria é terrível. Terceiro pecado, versículo 8: e não pratiqueis imoralidade. Imoralidade sexual. Quando eu falo de idolatria lá no Tecampo, o que Paulo está falando? Lembra que
Levantaram o bezerro de ouro, fizeram outro Deus e chamaram aquele bezerro de ouro de Yahvé. Yahvé, o hebreu, eles têm até medo de falar Yahvé, de tanto temor que eles têm de falar o nome de Deus. Esse significa Deus Todo-Poderoso, Deus. Eles chamaram de Yahvé e disseram que foi aquele Deus, aquele bezerro de ouro que libertou eles do Egito. Ou seja, vão construir o bezerro de ouro com o ouro que Deus dera a eles dos egípcios. Então, nós pegamos tudo aquilo que... Quem te deu o seu cônjuge? Foi Deus. Quem te deu o seu filho? Foi Deus. Quem te deu as coisas? Não é Deus? E o que você tem feito com isso? Colocado na frente dele. É pegar o ouro que Deus dá e transformar no seu bezerrinho de ouro. Agora, a imoralidade sexual é um pecado que traz juízo e destruição, e tem um bando de crentes agindo assim. Por que Paulo está fazendo esse exemplo? Lá em Números capítulo 25, versículo 17, fala que o povo de Deus começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Tudo isso no deserto, tudo isso tendo o privilégio de ver Deus o tempo todo operando sinais maravilhosos. E eles prostituem. Nós temos visto coisas terríveis acontecendo. Mas hoje nós estamos aceitando coisas que não aceitaríamos há 20, 30 anos atrás, como se fosse normal. Posso viver a minha vida, e eu posso dizer isso porque a advertência, não vou parar de dizer. Então quer dizer que eu posso viver a minha vida, posso ter relações sexuais, eu posso ter intimidade com alguém sem ser casado? Pode, diante de Deus. Eu posso viver como casado não sendo? E quantos continuam assim? Isso não é imoralidade sexual? Como nós estamos aceitando o homossexualismo, aceitando relações completamente imorais, aceitando naturalmente que as pessoas podem viver como casados não sendo? Pastor, se o senhor falar isso, ninguém vem para a igreja, todo mundo vai se sentir ofendido. A verdade ofende mais do que a mentira. É por causa dessa imoralidade que a palavra de Deus disse que muitos foram mortos no deserto. Aí milhares no deserto. Muitos não viram a promessa de Deus. Pastor, mas hoje o mundo é assim. O mundo é assim. O mundo sempre foi assim. A perversidade, a imoralidade sempre participou. Na época de Jesus, as orgias de Roma eram um espetáculo. Então, o amor de hoje aplicado na igreja pode aceitar qualquer coisa. Isso é amor. A gente precisa amar, a gente precisa compreender, a gente precisa entender, a gente precisa aceitar. E aí a gente quer ficar forte e quer manter-se preservado como crente, ou você está brincando? Lembra que eu falei? As 3 coisas mais perigosas para o homem: um pouquinho de veneno, um pouquinho de falsa doutrina, um pouquinho de pecado. Todos eles matam e destroem. Essa advertência não é para te acusar, não é para te culpar, mas é para te alertar, é para te salvar, é para te libertar, é para te dar algo mais do que você, com o seu engano, está vivendo. Vamos lá, o quarto, O quarto, no versículo 9, ele diz assim: não ponhamos o Senhor à prova. Outro pecado. Pôr o Senhor à prova. O que significa isso, pastor? O que Paulo está querendo dizer com pôr o Senhor à prova? É desconfiar
do cuidado e da palavra de Deus. Pastor, mas como assim? Tem tanta gente desconfiando do cuidado de Deus sobre a sua vida. Basta vir a primeira provação, a primeira privação, a primeira tribulação, e ele começa a indagar se Deus está ouvindo, se Deus está entendendo, se Deus é Deus. Ele começa a indagar se a palavra de Deus é correta. Eu já vi crente dizer para mim assim: mas como a gente pode saber se o que está dizendo aí é verdade? Como eu posso saber se essa interpretação é certa? Eu já ouvi isso de crente. Aqui no deserto, fala que lá em Números 14, em Êxodo 17, 1 ao 7, quando eles clamaram por água, foi derramada a primeira água tirada da rocha, né? Eles perguntavam: esse Deus está no meio de nós ou não? E ali ele chamou, quando a água saiu, Deus mandou chamar aquilo lá de Massá e Meribá, que é provação e contenda. Massá significa provação, Meribá, contenda. É o povo desconfiando de Deus e da sua palavra. Quantos, quando as coisas acontecem, será que Deus está ouvindo? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será que Deus tem cuidado? Eu não sei. Será que Deus está realmente fazendo? Será que Deus é soberano? Que Deus é esse? Será que Deus está aqui? Eu não sei. Isso é por Deus à prova. O tempo todo. É isso que Paulo está chamando a atenção. E, por último, ele diz aqui, no versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Se lá para trás já caíram dezenas de milhares, agora aqui. Murmuração, palavra mais popular para nós: reclamação. É engraçado que nessa lista tão pesada que Paulo está falando de pecados, como está por último a reclamação. Reclamação é algo tão comum nas nossas vidas. Reclamamos tanto que nem imaginamos. E não achamos isso tão fora de propósito. Achamos que são circunstanciais. E não percebemos o que a reclamação faz nas nossas vidas. Reclamação é rebeldia disfarçada. Ou melhor, murmuração é rebeldia disfarçada de reclamação. Aquele povo murmurava e reclamava tudo, toda hora, todo instante. E a nossa vida? Quanto nós reclamamos? O quanto nós reclamamos, né? Reclamar é a antítese do santo temor, é não tremer diante da palavra de Deus. As pessoas não estão tremendo mais diante da palavra de Deus, por isso continuam reclamando. Veja uma coisa interessante, Filipenses 2, versículo 12 a 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa
vontade, fazei tudo sem murmurações nem contendas. E agora olha o que Isaías 66:2 diz. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É engraçado como nós hoje não tememos a palavra de Deus. A palavra de Deus ficou, nós estamos tão familiarizados com ela, não tememos mais quando ela é dirigida a nós, não impacta o nosso coração, não cria um receio, um tremor. Reclamar, gente. Aquele que diz que não reclama está mentindo para si mesmo. Quantos de nós reclamamos? Mas é porque eu estou assim, estou assado. Porque a vida. É engraçado que quando a gente está sofrendo, quando a gente está caminhando, historicamente, e eu percebo isso na minha vida, quando a gente está enfrentando dificuldades, vivendo nas limitações, na total dependência de Deus, não há reclamação. Basta vir a prosperidade e a gente começa a reclamar. Basta as coisas ficarem melhores, mais fácil, a gente começa a reclamar. A gente passa a reclamar e não percebe que a reclamação cria ingratidão para com Deus, cria um sentimento de insatisfação, e ela vai criando um ranço de mágoa e ressentimento em nossos corações. A gente começa a ficar melindroso, irritado. Por quê? Porque nós não estamos reclamando por aquilo que muitas vezes está faltando, nós estamos reclamando por aquilo, pelos desejos que nós estamos mais conquistando. Eu já tenho tanto que eu não consigo olhar as bênçãos de Deus mais, eu só estou olhando pelo aquilo que eu tenho e eu não tenho. Reclamamos do cônjuge, reclamamos dos pais, reclamamos dos filhos, reclamamos da casa, reclamamos do trabalho. O trabalho vira dívida em vez de ser dádiva, tudo vira dívida. Reclamamos porque não temos feito isso, não temos vivido aquilo, não temos o tempo todo. Paulo termina com essa reclamação porque ele está dizendo: muitos foram exterminados por causa disso. Estou no deserto, estou com fome, estou com sede, Deus manda tirar água da rocha para matar a sede deles. Estou com fome, mas Deus manda matar todos os dias. Ele falou: não precisa nem se preocupar e nem guardar, porque todos os dias eu vou mandar. Agora eu quero comer carne. Deus manda as cornulistas, eles não precisavam nem caçar, elas caíam no pato deles. Tudo Deus fazia. Eu não sei para onde eu vou, fica quieto aqui, quando a nuvem mover, você morre, porque é Deus te conduzindo. E a serpente? Não, Deus levanta, né? A serpente de bronze, a haste lá, você olha para ela, que o veneno da serpente não te fará mal. Mas eu tenho que comprar roupa. Não, a roupa cresce junto com eles, as sandálias crescem junto com eles. E mesmo assim, esse povo não parava de reclamar, de murmurar. Quantas vezes nós estamos ficando tão chatos e não estamos percebendo que estamos ingratos com Deus e não estamos percebendo as bênçãos de Deus. Aí de vez em quando você fala assim: não, mas eu sei, eu agradeço a Deus todo dia. Como? Reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando daquilo outro. É o tempo todo. O tempo todo. E aí a gente começa a se justificar. Porque eu estou nessa fase, porque eu estou na outra fase, porque eu estou nisso. E não pense que eu estou dirigindo para isso ou para aquilo, não, é para todos nós. Eu estou advertindo, e como pastor não vou deixar de advertir. Paulo está falando aqui que esses pecados te levam a viver prostrados no deserto.
Perdemos a nossa alegria. A evidência do crente é alegria e gratidão, a reclamação, a murmuração. Elimina isso na vida. Pensa como você era alegre. Já imaginou quando a gente está em dificuldade, mas na presença de Deus, ele tem uma alegria indizível. Basta Deus tirar a gente da dificuldade, as coisas melhorar, a gente perde essa alegria, perde essa gratidão. Olha só, no versículo 11 há uma advertência, para que você não saiba que eu estou apontando o dedo para cada um, porque eu conheço a vida de cada um aqui. Esse é o problema. Eu acho que eu conheço muito bem a vida de cada um. Os pastores que montam igrejas grandes não estão preocupados com isso, porque não dá para eles conhecer a vida de cada um. Eles conhecem a vida de alguns, a parte que eles são mais íntimos, mas eles querem população. Por isso, igrejas grandes perdem esse contexto. Então, olha só para você ver no versículo 11, né? Ele diz: essas coisas sobreveio como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aí no 12 ele diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha que você está de pé, está de boa, que você não faz isso, né? Eu te adverto, cuidado com a autoconfiança. Cuidado, porque tem muita gente caindo, porque acha que está de pé. Tem muita gente caindo. Tem muita gente que você olha e pensa que ela vive uma vida tal e não está vivendo. Da autoconfiança é perigo. Por isso Paulo adverte aquele que está de pé: cuidado, cuidado. E no versículo 13, ele alimenta a esperança, porque ele diz aqui, ó: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Se você está tentado fazendo isso, isso faz parte de ser humano, né? Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, nos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, vem a esperança. Deus é fiel e sempre dá livramento. Muitas vezes ele adverte para que não venhamos a cair. E aí a gente vai tirar uma conclusão de tudo isso. Privilégios não substitui obediência. Eu vou na igreja todo domingo. Eu tenho procurado dar meu dízimo. Eu tenho mudado meus hábitos. Eu agora quero andar com o povo de Deus. Eu não quero mais ir para a balada. Eu parei de beber, eu parei de querer essas coisas. Eu estava comentando agora há pouco, antes de começar o culto, meu irmão. Esse tipo de mudança de hábito externo não significa conversão. Até a pessoa que não tem Cristo, não está na igreja, pode decidir: eu não vou beber mais, eu não vou viver imoralidade sexual mais, eu não vou tomar, eu vou ter uma vida mais correta, eu vou viver para minha família, eu vou ser mais honesto, eu vou... isso, hábitos externos. Agora, mudança interior, mudança de coração, só a graça pode proporcionar. E essa graça que provém do temor a Deus é que lhe faz o temor a Deus que te leva a obedecê-lo. Não adianta você estar se enganando, você está enganando a si mesmo. Olha, que você acha que você pode viver os privilégios de Deus, gozar dos milagres de Deus sem obediência. É engraçado que quando a coisa aperta, todo mundo pensa: Deus, eu quero mudar minha vida. Outra coisa,
Vigilância. 3 coisas que são importantes que você conclui desse texto: vigilância, arrependimento e dependência da graça. Vigilância, vigiai e orai. Crente já tem dificuldade de orar, quanto mais de vigiar. Ele está dizendo para você vigiar as coisas, mas para vigiar a si mesmo. Vigiar para ver de fato quais são os seus anseios, seus desejos, aonde está o teu coração. Vou vigiar para ver se você realmente está fazendo um autoexame, para ver a sua consciência, o que você tem praticado, o que você tem vivido. Vigiai para que você não desobedeça. Você sabe o que escancar a porta para o inimigo entrar e arrebentar com a sua vida? A desobediência. Essa é a chave, essa é a fechadura que destrava a porta, escancar a porta da sua vida para o inimigo entrar. Então vigia. Vigiar não é só ficar ali atento, porque a palavra de Deus diz em Salmos: se o Senhor não vigiar, é bom trabalho as sentinelas. Então, você vigiar é obedecer a Deus, é manter a sua vida, é fazer algo diariamente, cuidar para que você esteja revendo as suas vidas para ver se você não está fazendo aquilo que escancar a sua vida para o inimigo. Se você não está enganando a si mesmo, se você está mentindo para si mesmo, você pode mentir para você e para o mundo, mas não para Deus. Para de viver uma vida fora dos caminhos de Deus. Para de pensar que você está se auto-justificando quando não pode. Arrependimento não é apenas mudança de mente, é mudança total. Pega lá a palavra de Deus teologicamente, arrependimento vem do grego metanoia, que é mudança de mente. Não é mudança só de percepção, de visão, é mudança de coração. É parar de se auto-justificar, de lamentar e mudar. E ele diz: dependência da graça. A igreja hoje, moderna, está tão frágil, tão vulnerável, tão sem influência. Por quê? Porque ela está trocando dependência de Deus e da sua graça por estrutura e estratégia. Graça não é só o favor de Deus que nós não merecemos. Graça é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo pediu para Deus eliminar aquele espinho na carne dele, por 3 vezes pediu e Deus respondeu para ele. Jesus disse: a minha graça te basta. Aí ele entendeu que era quando ele era fraco, que ele era forte, que o poder de Deus, a graça, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, mostrando que sem a graça, a graça é o poder de Deus para fazer aquilo que você jamais conseguirá fazer por si mesmo. Você pode mudar certos comportamentos, certos hábitos, mas você jamais pode mudar o seu coração. Só Deus pode fazer. Em Cristo é possível permanecer firme, e pelo poder da graça, que não é favor, mas poder, manter uma atitude de alegria e gratidão em todo o tempo. Faça um autoexame. Onde está a sua alegria? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aquela alegria que você perdeu, você está mais tenso, mais rancoroso, mais melindroso. Mas isso aquela alegria que você teve quando você se apaixonou por Cristo, encontrou Ele. Aquela alegria onde qualquer coisa estava bom, as pequenas coisas se tornavam grandes, se perdeu que as grandes coisas hoje se tornam pequenas. Aquela gratidão verdadeira por Deus, onde está? Para terminar, escreve isso no seu coração. Os mesmos privilégios que não guardam o coração podem se tornar o cenário da queda. Somente a obediência sustentada pela graça
preserva o crente. Peça ao Senhor que te dê graça. Peça ao Senhor que essa graça te sustente. Alguns têm dito que será o espinho na carne de Paulo. Nunca foi dito, tem gente falando besteira toda. Mas a verdade é que a gente não sabe. Mas podemos ter uma ideia de que o espinho na carne de Paulo era um sentimento de culpa que ele não conseguia lidar por tudo que ele fez antes da sua conversão, perseguindo e matando os cristãos. E quando Deus dá a graça, é porque só a graça é o poder de remover a culpa. Muitos, ou quase todos nós, temos histórias. Muitos de nós não conseguem nos livrar da culpa do passado. Alguns nem do presente. Graça é o poder que remove as culpas. Porque quando eu carrego culpa, eu não vou me arrepender. O máximo que eu vou alcançar é um remorso. E remorso é tentar pagar a minha culpa. Para Judas Iscariotes foi tentar se enforcar. Para outros é tentar compensar Deus de outras formas. E permanecer culpado. Remorso não é remoção de culpa. Arrependimento, sim, é a graça que te leva ao arrependimento verdadeiro. E aí sim, se a graça remove a culpa, ou a culpa impede a graça. É engraçado que o culpado, ao invés de se arrepender, ele comete mais erros ainda. Porque ele impede a graça, e sem a graça você não para de cometer erros, você continua alimentando os seus erros. Então, em nome de Jesus, eis uma advertência. Se você não gosta de ser advertido, aqui não é o seu lugar. Se você acha que precisa de uma igreja que te estimule a viver a vida do jeito que você é e te traga alívio para que você permaneça praticando o seu pecado, e o fim, a gente sabe, uma igreja te oferece uma porta bem larga, que Jesus diz que não é para o céu, mas para a perdição. A porta das facilitações. Agora, assim eu continuo orando por você, lutando por você, mas dizendo a verdade para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui. Tem gente que sai da minha casa, dos aconselhamentos, bufando. Eu acho isso muito legal. Porque se ele sair de mim muito aliviado, é sinal de que não se incomodou com o pecado praticado. A gente precisa sair da igreja de cabeça baixa e não pulando de emoção, pensando: Senhor, me dê tua graça e me ajude, me preserva, porque eu não posso mais enganar a mim mesmo. Traz a sua graça, abre os meus olhos, Senhor. Dá-me uma consciência limpa. Dá-me a certeza de que eu não estou buscando a perfeição. Livra-me, Senhor, da falsidade, do engano. Livra-me, Senhor, de tudo isso que tem prejudicado a minha vida com o Senhor. Livra-me, Senhor, desses pecados que vão me fazer prostrar no deserto, ao invés de alcançar a terra da promessa.
Vamos ficar de pé, vamos ao Senhor.